Quando uma alma deixa o corpo, o silêncio que ela deixa para trás nunca é vazio. São Leopoldo Mandic ensinava que, nas primeiras horas após a partida, existe um sinal específico que chega até nós. Um sinal tão sutil quanto poderoso, capaz de atravessar a névoa do luto e tocar diretamente o coração de quem ficou. Muitos o ignoram por desconhecimento, outros por medo. Mas é justamente esse sinal que revela que a alma está consciente de sua transição e busca uma última forma de comunicar paz, orientação ou despedida. Neste vídeo, você descobrirá qual é esse sinal, por que ele acontece e como ele pode transformar a maneira como você compreende a morte e a continuidade da vida. Antes de continuarmos, deixe nos comentários a frase afirmativa: "Eu recebo a luz e a compreensão que minha alma precisa." São Leopoldo Mandic, reconhecido por sua profunda compreensão da alma humana e por sua vida dedicada à reconciliação espiritual, afirmava que a morte não é um fim, mas uma travessia consciente. Seus relatos e orientações, baseados em décadas de experiência pastoral e no contato sensível com famílias enlutadas, mostram que a alma, ao deixar o corpo, permanece por instantes conectada aos vínculos que a sustentaram em vida. Ele descrevia esse processo com precisão e serenidade, explicando que certos sinais não são coincidências nem ilusões do sofrimento, mas manifestações legítimas de uma presença que ainda busca transmitir paz. Essa visão encontra respaldo em estudiosos da experiência pós-morte, pesquisadores que investigam relatos de transição e fenômenos de despedida percebidos por milhares de pessoas ao redor do mundo. A convergência entre espiritualidade e observação humana oferece credibilidade ao tema que tratamos aqui: compreender o sinal que uma alma recém-partida envia. Ao unir o ensinamento amoroso de São Leopoldo com percepções reconhecidas pela psicologia do luto e por relatos universais, este vídeo se torna um guia seguro para que você entenda esse fenômeno com clareza, respeito e profundidade. A separação da alma do corpo não acontece como um rompimento brusco, mas como um desprendimento gradual que segue leis espirituais que atravessam séculos de ensinamento. São Leopoldo Mandic descrevia esse instante como um alívio seguido de perplexidade, um momento em que a alma percebe que algo profundo mudou, mesmo antes de compreender plenamente o que ocorreu. Quando o corpo físico já não consegue sustentar a vida, a alma inicia um processo silencioso de distanciamento, como quem é puxado suavemente para a superfície depois de longo tempo submerso. Nesse instante, segundo São Leopoldo, a alma sente simultaneamente leveza e lucidez, como se parte do peso da existência terrena fosse retirado, permitindo que sua percepção se expanda além dos limites materiais. Nos primeiros segundos, a alma ainda se vê ligada ao corpo e ao ambiente ao redor. Ela percebe a presença das pessoas queridas, escuta o tom das vozes, compreende as intenções que cercam aquele momento. Não há dor física, mas há um reconhecimento nítido de que a dimensão à qual pertencia está sendo deixada para trás. Muitas vezes, a alma tenta compreender o que a mantém ali, e essa resposta surge da força emocional dos laços que construiu em vida. Laços de amor, preocupação ou despedida criam uma espécie de campo sutil que a impede de se afastar imediatamente. São Leopoldo explicava que esse campo não aprisiona, mas convida a alma a olhar uma última vez para aqueles que fizeram parte de sua jornada terrena. É nessa etapa inicial que a alma experimenta sua primeira percepção espiritual. Ela percebe que pode observar sem ser vista, pode compreender sem necessidade de palavras e pode sentir sem as limitações do corpo. Essa percepção, embora nova, não é assustadora. Segundo São Leopoldo, o que a alma sente é familiar, como se lembrasse de algo que sempre fez parte dela, mas que ficou adormecido durante a vida terrena. A clareza que surge não é intelectual, mas intuitiva, profunda, reconhecida como verdade sem necessidade de explicação. É como se a alma despertasse para uma dimensão que sempre esteve presente, mas que os olhos físicos não conseguiam perceber. Ao observar a própria partida, a alma também percebe o impacto emocional
que sua ausência causa. Ela sente a dor, o desespero ou o amor daqueles que ficaram, não como vibrações isoladas, mas como ondas que chegam até ela com intensidade. Essas ondas moldam sua primeira compreensão sobre a transição que está vivendo. A alma entende que deixou uma história para trás, e essa compreensão a leva a buscar equilíbrio antes de avançar. São Leopoldo ensinava que essa busca é um movimento natural, uma tentativa de harmonizar as emoções do ambiente com sua nova condição espiritual. Esse momento é determinante porque marca o início de sua consciência pós-material. A alma reconhece que está livre, mas ainda conectada. Está em paz, mas ainda sensível. Está além da matéria, mas ainda tocada pelos afetos que definiram sua existência. Essa combinação de percepções inaugura um estado espiritual que antecede o sinal que enviará e prepara seu campo energético para a comunicação que virá. Segundo os ensinamentos de São Leopoldo Mandic, toda alma recém-desencarnada atravessa um momento de clareza profunda logo após compreender que se separou do corpo. Essa clareza desperta nela o impulso natural de enviar um sinal aos vivos, não por obrigação, mas por amor, orientação e reconhecimento. Esse sinal não é aleatório. Ele surge de uma necessidade espiritual autêntica de comunicar que a travessia foi iniciada, que a alma está consciente e que deseja estabelecer um elo de despedida ou de consolo. São Leopoldo enfatizava que esse é o primeiro gesto da alma e também o mais poderoso, pois ocorre quando sua energia ainda está muito próxima da dimensão terrena e altamente sensível às conexões afetivas que manteve em vida. O sinal primário costuma se manifestar como uma sensação inesperada e intensa de presença. Não é medo, não é imaginação, não é ilusão criada pelo luto. É uma percepção clara de que algo sutil, porém real, tocou o ambiente. Pode surgir como um pensamento específico que não pertence ao momento, como um arrepio que não vem do corpo, como uma memória que se impõe com força incomum, ou como um silêncio que parece preenchido por significado. Esse sinal não depende de crença prévia. Ele é sentido mesmo por pessoas que não costumam perceber energias ou que nunca buscaram experiências espirituais. Isso porque o sinal é emitido pela alma, não pela mente dos vivos. São Leopoldo explicava que esse primeiro sinal é a forma mais pura de comunicação espiritual, pois nasce no instante em que a alma ainda carrega consigo a vibração emocional do vínculo com aqueles que ficaram. Ela não busca assustar, confundir ou provocar inquietação. O propósito é transmitir uma mensagem simples e essencial. Estou consciente, estou presente, estou me despedindo. Esse gesto é uma extensão do amor vivido. É como se a alma se aproximasse uma última vez para garantir que sua partida fosse compreendida, para aliviar o impacto da ausência e para suavizar o peso da separação. Ignorar esse sinal é perder uma oportunidade de conexão profunda. Ele não se repete da mesma forma e não surge constantemente. É um momento único, uma espécie de passagem entre dois mundos, que só acontece quando a alma ainda está envolta no campo energético da vida terrena. Quando alguém sente esse sinal e o reconhece, mesmo que em silêncio, cria um movimento de aceitação que ajuda tanto a alma quanto o coração de quem ficou. A alma se sente compreendida e livre para seguir seu caminho, enquanto o vivo experimenta uma sensação de paz que muitas vezes não compreende totalmente, mas sente como verdadeira. O sinal deve ser acolhido com respeito e serenidade. Ele não exige palavras, rituais ou respostas específicas. O simples ato de reconhecê-lo já cumpre o propósito espiritual dessa comunicação inicial. São Leopoldo insistia que esse reconhecimento facilita a transição da alma, harmoniza o ambiente emocional e oferece aos vivos um entendimento mais amplo sobre a continuidade da existência além da matéria. O sinal primário é, portanto, um presente espiritual e nunca deve ser ignorado. Os minutos que seguem a partida de uma alma constituem um dos períodos mais sensíveis energeticamente dentro do ciclo da existência. São Leopoldo Mandic afirmava que o ambiente onde ocorre a transição fica impregnado de uma vibração profunda, quase silenciosa.
que revela a presença recente da alma e a delicadeza do processo espiritual em andamento. Essa sensibilidade não é perceptível apenas a pessoas de fé ou com práticas espirituais. Ela é sentida mesmo por quem nunca refletiu sobre a vida após a morte, porque não depende de crença, mas de ressonância humana. Quando a alma se desprende, o campo energético do lugar se altera, como se um véu fino fosse colocado sobre tudo, criando uma atmosfera de pausa, de observação e de mudança invisível. Essa modificação do ambiente acontece porque a alma, ainda muito próxima da matéria, mantém sua vibração circulando ao redor de tudo o que representou um ponto importante de sua história. Objetos, memórias, sons, cheiros, todas essas camadas materiais carregam registros emocionais que a alma reconhece ao observar o novo estado em que se encontra. Segundo São Leopoldo, o ambiente se torna um espelho de despedida, refletindo para a alma sua própria trajetória e refletindo para os vivos a presença sutil que ainda não se afastou por completo. Por isso é comum que familiares ou pessoas próximas sintam um silêncio diferente, um ar mais denso ou uma espécie de pausa que não pode ser explicada pela lógica. Esse momento é espiritual, não psicológico. A sensibilidade espiritual do ambiente também se manifesta através das emoções que ficam suspensas no ar. O luto, a saudade, o impacto da perda, tudo isso forma um campo vibratório que toca a alma com força, mas também toca os vivos de maneiras inesperadas. São Leopoldo dizia que essa interação é inevitável, pois o ambiente se torna o filtro das energias de ambas as dimensões por alguns instantes. É como se o local onde a partida ocorreu se transformasse em uma ponte temporária entre a vida terrena e a vida espiritual. Essa ponte não é visível, mas é sentida por quem estiver presente, mesmo que não tenha consciência plena do que está acontecendo. A sensibilidade do ambiente existe para cumprir uma função: permitir que a alma compreenda sua nova condição e que os vivos tenham um espaço de reconexão interior. Muitas pessoas relatam, nesses primeiros minutos, que sentiram uma calma inesperada, uma presença leve, um calor sutil ou uma intuição de que não estavam sozinhas. São Leopoldo explicava que essas percepções são respostas diretas à energia espiritual que se forma nesse período. Não são ilusões do luto, mas manifestações da continuidade da consciência. Quando o ambiente se torna sensível, ele permite que a alma envie seu sinal com mais clareza e permite que os vivos tenham maior receptividade para percebê-lo. Esse momento não dura muito. A sensibilidade vai diminuindo à medida que a alma segue seu caminho e as emoções terrenas começam a se ajustar. Mas durante esse curto intervalo, o ambiente é sagrado. Ele guarda a transição, acolhe a alma e toca os corações que ali estão. É o instante em que duas realidades coexistem em harmonia silenciosa. As emoções da família exercem um papel profundo nos instantes que seguem a partida de uma alma, moldando a forma como ela percebe a transição e influenciando sua própria serenidade para seguir adiante. São Leopoldo Mandique ensinava que a alma recém-liberta ainda está sensível aos laços afetivos que construiu em vida. Mesmo sem o corpo, ela sente a vibração emocional daqueles que ama. E essa vibração chega até ela como ondas que iluminam ou obscurecem o seu caminho inicial. Não se trata de culpa, responsabilidade ou interferência forçada, mas de um fenômeno natural que une o plano espiritual ao plano humano por alguns instantes após a separação. Quando a família se encontra mergulhada em desespero profundo, a alma sente essa vibração como uma espécie de peso que a convida a permanecer por perto. Não é um impedimento, mas um apelo. A alma reconhece o sofrimento de quem ficou e deseja, por amor, oferecer conforto. Muitas vezes, esse impulso de consolar é o que motiva a alma a enviar o sinal primário de presença. Ela sente a necessidade de transmitir paz, de aliviar a dor, de dizer silenciosamente que não está perdida, que a travessia está acontecendo com consciência. São Leopoldo afirmava que esse impulso é um gesto natural de amor espiritual, tão legítimo quanto qualquer gesto feito durante a vida terrena. Por outro lado, quando a família expressa amor sereno, gratidão e aceitação,
A alma sente isso como uma luz que a impulsiona. Em vez de permanecer em dúvida ou hesitação, ela percebe que pode seguir adiante com mais leveza. Essas emoções elevadas criam um ambiente de harmonia que facilita a compreensão da alma sobre sua nova condição. Segundo São Leopoldo, a transição se torna mais clara quando o vínculo emocional é nutrido por sentimentos de paz. Isso não significa que a ausência da dor seja necessária, mas que a dor acompanhada de amor e entrega cria uma vibração mais equilibrada. A saudade também tem papel relevante. Quando a família sente saudade de maneira profunda, a alma reconhece isso não como um chamado para ficar, mas como uma confirmação de que sua existência deixou raízes verdadeiras. A saudade, quando não se transforma em desespero, é uma vibração que alimenta a gratidão e fortalece o vínculo entre os dois mundos. São Leopoldo explicava que a alma sente essa saudade como um abraço silencioso que confirma o valor de sua passagem pela Terra. Em alguns casos, a alma percebe emoções conflitantes entre os familiares. Há quem esteja em calma, há quem esteja em revolta, há quem esteja em negação. Essa mistura cria um campo vibratório instável que a alma atravessa com sensibilidade. Ela observa essas diferenças sem julgamento, mas compreende que cada emoção expressa uma forma única de amor e de enfrentamento da perda. Para São Leopoldo, a alma não se perturba com a diversidade de sentimentos, mas os reconhece como parte do tecido humano que ela mesma viveu. A influência das emoções da família não determina o destino da alma, mas colore seu primeiro olhar sobre a espiritualidade. Essas vibrações ajudam a alma a compreender o impacto de sua existência e a dar seus primeiros passos com consciência. A transição se torna mais suave quando o amor é expressado com honestidade e a alma segue seu caminho sabendo que deixou marcas que continuarão vivas no coração daqueles que ficaram. A capacidade de perceber o sinal enviado por uma alma recém-partida não é um privilégio reservado a poucos, nem um dom espiritual extraordinário. São Leopoldo Mandique explicava que esse fenômeno depende principalmente da abertura emocional e da sensibilidade interior de cada pessoa no momento em que o sinal é emitido. Todos os seres humanos possuem a capacidade de sentir essa comunicação, mas a forma como cada um reage ao impacto da perda, as próprias memórias e a própria mente, determina o quanto esse sinal será percebido ou ignorado. A alma envia o sinal da mesma maneira para todos os que guarda no coração, mas nem todos conseguem recebê-lo com a mesma clareza. Algumas pessoas, por natureza ou experiência de vida, mantêm um estado emocional mais receptivo. Elas não precisam estar envolvidas em práticas espirituais para isso. Basta que carreguem uma sensibilidade maior para nuances, atmosferas, intuições e emoções profundas. Quando a alma envia seu sinal, essas pessoas o captam quase instantaneamente, como se algo as tocasse no nível mais íntimo. Muitas descrevem esse momento como uma certeza silenciosa, uma percepção que não passa pelo pensamento racional, mas que simplesmente se instala com força e suavidade ao mesmo tempo. São Leopoldo afirmava que essa receptividade não vem do conhecimento espiritual, e sim do coração que sabe escutar antes mesmo de entender. Outras pessoas, porém, estão emocionalmente fechadas no momento da perda. A dor intensa, o choque ou a negação criam um bloqueio temporário que impede a percepção do sinal. A alma se manifesta, mas a vibração emocional da pessoa funciona como um filtro espesso que não deixa o sinal atravessar com clareza. Isso não significa falta de amor ou de vínculo, e São Leopoldo fazia questão de explicar que a dificuldade de receber o sinal não diminui em nada o valor da relação. Trata-se apenas de uma barreira momentânea criada pela mente e pelas emoções em estado de turbulência. Há também quem deseje tanto receber o sinal que acaba criando expectativas rígidas. Elas esperam algo grandioso, extraordinário ou visível, e dessa forma deixam de perceber o verdadeiro sinal, que costuma ser sutil, interno e silencioso. O excesso de expectativa cria uma resistência involuntária. São Leopoldo dizia que a alma não fala por imagens dramáticas, mas por impressões profundas, que chegam ao coração
antes de chegarem ao pensamento. Quando a pessoa espera algo específico, ela ignora o que realmente foi enviado. Além disso, algumas pessoas possuem uma consciência mais voltada para o racional, e a mente interfere imediatamente quando sente algo fora do habitual. Elas percebem o sinal, mas descartam a percepção antes que ela possa ser compreendida. Chamam de coincidência, imaginação ou confusão emocional. Esse bloqueio mental é comum, especialmente em situações de estresse, e São Leopoldo ressaltava que a alma compreende essa limitação, não se ofende e nem desiste de enviar amor. O fato essencial é que o sinal sempre chega. A diferença está na forma como cada pessoa se encontra emocional e mentalmente no exato momento da manifestação. A abertura interior permite que o sinal seja reconhecido. O medo, a dor intensa ou o excesso de raciocínio o encobrem. Mas, independentemente de ser percebido ou não, a alma cumpre seu gesto de amor. Distinguir um sinal autêntico de uma reação emocional do luto é um dos maiores desafios enfrentados por quem vivencia a perda. São Leopoldo Mandique ensinava que o coração humano, quando ferido, produz sensações intensas que podem confundir a percepção. No entanto, ele também afirmava que a alma recém-partida deixa uma marca característica em sua manifestação, uma qualidade que não nasce da imaginação nem do desespero, mas da própria consciência espiritual que busca comunicar serenidade. Para compreender essa diferença, é preciso observar a natureza do que se sente, não a intensidade. Uma reação emocional do luto surge do sofrimento. Ela carrega angústia, inquietação, confusão e ansiedade. É acompanhada por pensamentos repetitivos, por uma busca desesperada por explicações e por uma necessidade de preencher o vazio deixado pela ausência. Essa reação é humana e compreensível. O luto é um movimento de dor que tenta reorganizar o que foi quebrado. Quando a emoção vem do luto, ela costuma ser turbulenta, irregular, às vezes contraditória. Não traz paz, traz peso. O sinal autêntico, ao contrário, possui uma característica que São Leopoldo definia como serenidade imediata. Mesmo que a pessoa esteja fragilizada, o sinal chega com uma sensação de calma, que não condiz com o estado emocional anterior. Essa calma não significa ausência de tristeza, mas presença de algo maior que a tristeza. O sinal autêntico não provoca desespero, provoca silêncio interior. É como se, por alguns segundos, tudo ficasse suspenso, clareado, desacelerado. Essa qualidade não nasce do luto, porque o luto desequilibra, enquanto o sinal equilibra. Outra diferença está na origem da percepção. A reação emocional vem da mente e do coração em conflito. O sinal autêntico parece vir de fora, mas tocar por dentro. Ele se instala sem aviso, sem expectativa e sem intenção consciente. Muitas pessoas relatam que, mesmo tentando negar ou racionalizar o momento, sentem algo que não conseguem explicar de outra forma. Não é imaginação dirigida, é um impacto suave, porém profundo, como se uma presença amorosa tivesse se aproximado por um instante. A duração também distingue uma coisa da outra. A reação emocional pode durar minutos, horas ou dias, variando com o fluxo do luto. Já o sinal autêntico costuma ser breve. Ele não insiste, não se repete em sequência, não domina os sentidos. Surge como um toque leve, suficiente para ser reconhecido, mas nunca invasivo. São Leopoldo lembrava que a alma não cria fenômenos que perturbem. Sua intenção é transmitir clareza, despedida, amor ou confirmação. Por fim, o efeito posterior é o elemento mais revelador. Se após o episódio a pessoa sente mais paz, mesmo que continue triste, a origem foi espiritual. Se sente mais confusão, ansiedade ou desespero, foi apenas uma reação emocional. O sinal deixa rastro de luz. A emoção do luto deixa rastro de dor. Essa distinção é simples, mas profunda. São Leopoldo ensinava que reconhecer essa diferença não exige conhecimento técnico, apenas sinceridade interior. Quando o coração está atento, o sinal verdadeiro nunca passa despercebido, porque ele carrega uma essência que nenhuma emoção humana consegue reproduzir.
São Leopoldo Mandic explicava que a alma recém-partida não envia um sinal por acaso, nem por impulso desordenado. Existe uma missão espiritual por trás dessa manifestação inicial. Quando a alma deixa o corpo e desperta para sua nova realidade, ela percebe imediatamente o impacto de sua ausência no coração daqueles que ficaram. Essa percepção desperta nela um movimento de amor que se torna o primeiro gesto consciente após a transição. Enviar um sinal é uma forma de cumprir esse movimento, oferecendo consolo, despedida e orientação. Esse gesto não pertence ao mundo dos fenômenos impressionantes, pertence ao mundo da intenção amorosa. A missão da alma é aliviar o rompimento entre dimensões. Ela entende que quem ficou sente dor, confusão e saudade, e por isso seu primeiro objetivo é suavizar esse impacto. Esse alívio não remove o sofrimento, mas o organiza. O sinal chega para dizer silenciosamente que a alma está consciente, que a travessia não é desamparo e que o vínculo de amor permanece íntegro. São Leopoldo dizia que o sinal é o último abraço espiritual que a alma oferece. Não é um adeus definitivo, e sim uma confirmação de que seu amor continua a existir além da forma física. Existem diferentes manifestações desse sinal, e cada uma delas carrega um significado específico ligado ao estado da alma e ao tipo de vínculo que ela tinha com os vivos. Uma sensação de presença suave, por exemplo, significa que a alma deseja transmitir calma. Esse tipo de sinal é comum quando a pessoa que ficou está confusa ou em choque. A alma se aproxima como quem acolhe em silêncio, deixando uma percepção clara de proximidade sem palavras. Quando o sinal se manifesta como lembrança espontânea, forte e inesperada, significa que a alma deseja reafirmar um aspecto importante da relação vivida. Essa lembrança não surge como parte do fluxo normal do pensamento, mas como algo que se impõe com nitidez. São Leopoldo explicava que esse tipo de sinal ocorre quando a alma quer trazer ao coração do vivo um momento específico de amor, cuidado ou aprendizado, para que essa memória se torne um pilar emocional durante o luto. Há também o sinal que se apresenta como um arrepio ou toque sutil, sem origem física. Esse sinal indica que a alma busca assegurar ao vivo que está em paz. Ele ocorre quando a alma já encontrou um estado de leveza inicial e deseja transmitir essa harmonia. O toque é leve porque a intenção é acalmar, não chamar atenção pela intensidade. Outro tipo de manifestação é o silêncio profundo que surge de forma repentina. Não é ausência de som, mas presença de significado. Esse silêncio aparece quando a alma deseja abrir espaço para que o vivo encontre clareza interior. São Leopoldo dizia que esse silêncio é um convite espiritual, pois permite que o coração humano perceba o essencial sem interferências emocionais externas. Cada manifestação cumpre uma função diferente, mas todas têm a mesma raiz: amor em transição. A alma envia seu sinal para alinhar a dor dos vivos com a serenidade que ela começa a encontrar. E cada gesto, por mais sutil que pareça, carrega um propósito profundo que honra o vínculo entre os mundos. Responder ao sinal de uma alma recém-partida é um gesto silencioso, mas profundamente significativo. São Leopoldo Mandic ensinava que a forma como reagimos influencia tanto o estado da alma quanto o equilíbrio emocional daqueles que ficam. Não é necessário realizar rituais complexos, palavras ensaiadas ou demonstrações exteriores. A resposta correta nasce da intenção e da abertura interior. O sinal chega em silêncio, e a resposta deve nascer nesse mesmo espaço de quietude. A alma não espera um comportamento específico, mas uma vibração, serenidade. Essa serenidade permite que a alma siga adiante com mais leveza e concede ao vivo a oportunidade de transformar a dor em compreensão. A primeira atitude recomendada é reconhecer o sinal sem tentar controlá-lo. Esse reconhecimento pode ser interno, apenas um pensamento simples de aceitação. Quando a pessoa diz para si mesma que entendeu, que sentiu e que acolheu, ela cria um campo de paz que ajuda a alma a se harmonizar. São Leopoldo enfatizava
que o reconhecimento consciente é suficiente para completar a comunicação. Ignorar o sinal não impede a alma de seguir, mas torna o processo emocional mais difícil para o vivo, que perde a chance de encontrar clareza naquele momento especial. A segunda atitude é permitir que a emoção flua sem resistência. O sinal costuma despertar sentimentos intensos, porém tranquilos. Em vez de tentar conter ou explicar cada sensação, o ideal é deixar que o coração viva esse instante de forma natural. A emoção que surge não deve ser vista como fraqueza, mas como resposta humana a um gesto espiritual. São Leopoldo dizia que quando a emoção nasce da presença da alma, ela traz luz, não desordem. Permitir que o sentimento se expresse transforma o impacto da perda em um movimento de conexão final. A terceira atitude é cultivar um pensamento de gratidão. Gratidão pela vida compartilhada, pela presença recebida, pelo vínculo construído. Essa gratidão não precisa ser verbalizada. Basta que seja sentida com sinceridade. A alma percebe essa vibração como uma luz que a impulsiona. Gratidão dissolve a resistência emocional e abre espaço para que o coração encontre equilíbrio. São Leopoldo explicava que, nesses momentos, a alma sente a gratidão como uma bênção que legitima seu caminho rumo à dimensão espiritual. A quarta atitude é evitar interpretações exageradas. O sinal não é um aviso de perigo, nem uma promessa de que a alma permanecerá presa à terra. Ele é apenas uma comunicação inicial, um gesto de amor. Interpretá-lo corretamente ajuda a mente a não transformar o que é simples em algo confuso. São Leopoldo recomendava acolher o sinal, sem criar histórias adicionais. A alma não deseja gerar medo, apenas compreensão. Por fim, é essencial permitir que o momento siga seu curso natural. Após reconhecer o sinal, agradecer e permitir que a emoção se manifeste, é hora de deixar ir. Esse ato de entrega interior facilita o caminho da alma e traz ao coração humano uma sensação de paz profunda. São Leopoldo ensinava que, quando respondido com serenidade, o sinal se torna uma ponte que une despedida e continuação, dor e amor, presença e transcendência. Essa resposta cria a harmonia necessária para que ambos os lados sigam em luz. Agora que você compreendeu o sinal que uma alma recém-partida envia e aprendeu a reconhecê-lo com clareza, chegou o momento de transformar esse conhecimento em prática espiritual. São Leopoldo Mandique ensinava que a verdadeira sabedoria se manifesta quando permitimos que o entendimento toque nossa vida diária. Se você já recebeu esse sinal alguma vez, honre esse momento, guardando a serenidade que ele trouxe. Se ainda não vivenciou, mantenha seu coração desperto, pois a sensibilidade espiritual cresce quando cultivamos silêncio interior, gratidão e abertura para o invisível. Aplique o que aprendeu hoje ao cuidar de suas emoções, ao olhar para a vida com mais consciência e ao tratar a morte como parte da jornada, não como ruptura final. Se o vídeo trouxe clareza, reconforto ou compreensão, o próximo passo é simples. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que elevam, orientam e fortalecem a alma em sua caminhada. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo um momento de perda, pois a mensagem de hoje pode trazer paz ao coração de quem mais precisa. E deixe seu comentário, contando se já percebeu algum sinal espiritual assim. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem que o amor permanece vivo, mesmo quando o corpo já descansou.